Boa noite, mestre. Boa noite, boa noite, professora. Boa noite, Poliana. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, como é que foi sua aula de geografia? Foi boa, foi boa. Foi boa. É que eu não sou muito fã de geografia, não, mas foi boa. Mas tem que ser, né? Não tem essa de não ser muito fã de geografia. Como é que tá a vida, Poliana? Tá indo, professor, tá indo. Não pode parar, né? É verdade, não pode parar. Poliana, você estuda de dia? Sim. Você faz o quê? Terceiro ano? Tá falando escola. É. Então, professor, a gente tá pegando só a apostila. Então, dizer assim, estudando pra escola, eu só estudo um único dia no mês, né? Mas durante o dia eu estudo o conteúdo do cursinho. Tá certa você, tá certa. Tá repondo as coisas. Poliana, adoraria ficar batendo papo contigo, mas nós não podemos ficar conversando, nós temos muita coisa para adiantar, né? É verdade. Como você bem sabe, nós estamos aí com esse livrinho aqui, né? O número 2. No seu caso é um livrão, né? É um livrão. É um livrão. Então vamos lá em Matemática 1. Já tô aqui. Matemática 1. Razões e proporções. Eu vou falar um pouquinho do tema e depois a gente vai fazer exercícios. Esse tema de razões e proporções, ele é um tema que cai muito nas provas, né? Tudo aqui de matemática 1 cai muito na prova, né? Mas razões e proporções é uma dessas coisas que cai muito. Porque é um tema que está ligado às situações do dia a dia. Razão está ligado à palavra divisão. Se você tem uma coisa dividida por outra, você tem uma razão. Quer um exemplo? Velocidade. Velocidade você tem uma razão, né? O que é a velocidade média? Você aprendeu na física que é a distância ou deslocamento de espaço dividido por tempo, né?
chamado também de deslocamento de tempo, né? Então, você tem uma divisão. E se você tem uma divisão, você tem uma razão. Às vezes, essa divisão, ela tem uma característica de proporcionalidade, que é o que a gente chama de proporção. Mas, começando só com a razão, nós temos muitos exemplos na vida real de razão, né? A velocidade média, escalas de um mapa. O que é uma escala? É um comprimento que você tem no desenho, que você pode dividir pelo comprimento real, ou vice-versa. Né? Outro exemplo, lá de geografia, densidade demográfica. Como é que você calcula a densidade demográfica? Número de pessoas dividido pela área. Qual que é a densidade demográfica do Mato Grosso? Você pega a população do Mato Grosso, né? Acho que é 3 milhões, e divide pela área do Mato Grosso, né? Aí você vai perceber que nós temos 3 pessoas por quilômetro quadrado, né? Então você tem divisão. Você tem divisão, você tem razões. E vários exemplos. Mas nós vamos nos concentrar naqueles em que tem proporção. Quer dizer proporção? Vou pegar esse exemplo da velocidade média, que é a distância dividida pelo tempo. Imagine aí uma situação. Você sai da sua casa para ir até o mercado Machado Itaúbas. E um conhecido seu, um amigo seu, faz o mesmo percurso. Sai da sua casa para ir até no mercado Itaúbas. Então, vocês dois vão andar o mesmo percurso, né? Porém, suponha que a sua velocidade seja 2 vezes a velocidade dele. Então, o tempo que você vai gastar vai ser a metade do tempo dele, certo? Certo. Se você tiver o dobro da velocidade, vai gastar metade do tempo. Então, eu posso dizer que a velocidade, se ela aumenta, o tempo gasto diminui. Correto? Correto. Só que diminui na mesma proporção. Se você for andar com o dobro da velocidade, o tempo será a metade. Se a tua velocidade for 3 vezes, o tempo será 1/3. Se a tua velocidade for 10 vezes, o seu tempo será 1/10, e assim por diante. Então, a velocidade aumenta, o tempo diminui, porém, de maneira proporcional. Já se eu comparar com a distância percorrida, é um pouco diferente, porque se eu aumento a velocidade, eu aumento a distância percorrida, né? Agora, imagina que você e seu amigo vão andar por 1 hora, né? 1 hora seguida, os dois, sem limite de espaço, porém pelo tempo de 1 hora. E você está com o dobro da velocidade, né? Então você vai andar o dobro do outro, né? Então, o dobro da velocidade, vai ficar 1 hora andando, vai andar o dobro. Então, se a sua velocidade aumenta, o espaço percorrido também aumenta. E numa proporção direta. Então, nós temos 2 casos de proporcionalidade, né? Quando nós temos grandezas que aumentam na mesma proporção, é a proporção direta. Agora, se um aumenta e a outra diminui na mesma proporção, é a proporção inversa. Certo? Por que é interessante saber isso, Poliana? Para saber quando é que você vai usar a regra de 3. Tá bom? Tá bom. E eu vou começar com um problema que tem na apostila, na página 1, ele está até resolvido aí, né? Ele é mais sobre razões, tá? Ele é sobre razões. Menos sobre proporção e mais sobre razões. Né? Primeiro, nesse texto aqui, ele fala sobre o que é o PIB. O PIB, que também é um assunto lá de geografia. O que é o PIB? Produto Interno Bruto, né? Interno Bruto. E esse texto todo aqui, Poliana, para te dizer que o PIB, ele é... Que o PIB não, que a renda per capita, né? Todo esse texto aí serve para falar isso aqui, ó. Renda per capita. Qual que é a tradução de per capita para português? Qual que é? Pode falar. Por cabeça. Renda por cabeça. É o PIB dividido por população, né?
Então, quando você divide o PIB por população, você teria uma média, né? O dinheiro para cada um, certo? Certo, Juliana? Certo. Então, se cair essa pergunta, tanto em matemática quanto em geografia, sobre renda per capita, eu vou falar renda per capita é todo o dinheiro produzido pelo país dividido pela galera toda, entendeu? Entendi, sim. Entendeu? Todo o dinheiro dividido pela galera toda. Isso aqui, ele não dá uma ideia real, né? Por que não dá uma ideia real? Porque se você calcula a renda per capita, todo mundo vai ter o mesmo resultado, né? Sim. Eu, você, o Roberto Dorner, todo mundo vai ter a mesma renda per capita. E a gente sabe que isso não é verdade na prática, né? Não. Na prática, alguns têm uma renda maior que a outra. Então, a renda per capita é um número fantasia, um número fictício que iguala todo mundo, tá? Tá bom? Ele não mostra pra gente as desigualdades. Mas vamos ao que o problema pede. O problema pede pra gente usar o PIB, né? E o valor da população aqui, calcular a renda per capita em dólares para os países A, B e C. Aqui da tabela, país A, país B, país C. Como é que eu calculo a renda per capita? Acabei de dizer para ti que eu divido PIB por população. Aqui nessa coluna eu tenho o PIB, né? Está escrito aqui, ó, Produto Interno Bruto. E aqui a população. Então só tem que dividir o valor da segunda coluna pelo da terceira. Certo? Uma divisão. Ó, eu vou te ajudar aqui para simplificar. Na divisão a gente pode cancelar alguns zeros, né? 3 zeros aqui, cancelo com 3 zeros aqui, vou pegar mais 3 aqui, mandar embora com esses 3. Tudo bem até aí? Sim. Sobrou 280 dividido por 16, que vai dar 17,5. Concorda comigo? Concordo. Então, 17,5 quer dizer que cada um desses habitantes ele ganha 17,5 dólares, um pelo outro, ou na média. Né? Então, a renda per capita do país A é 17,5. Eu poderia fazer para o país B também, né? Basta eu pegar o número da segunda coluna e dividir pelo número da terceira. Vou pegar aqui, cortar 6 zeros daqui com 6 zeros daqui, vai ficar 460 dividido por 40. Dá 11,5, né? Isso. 11,5. Posso fazer isso para o último também, né? Esse número aqui, que é o produto interno, dividido pela população. Quantos zeros eu tenho aqui? Que eu tenho 3, 6, 7. Aqui eu tenho 3, 6, 8, né? Então dá para mandar 7 com 7. Vai ficar 52 dividido por 10, que dá 5,2, né? Pronto. Agora eu tenho os resultados, e como ele disse, respectivamente, A, B, C, então 17,5, 11,5 e 5,2, igual a letra A. Ok, Poliana? Sim. Ok, Poliana. Que nome que se escreve assim, Poliana? Uhum. Não, é assim mesmo. Ah. Apesar de que nas minhas redes sociais eu coloco 2 L's e Y, né? Só uso poli. É uma diferenciada. É diferenciado. Certinho aqui, alguma dúvida? Não, nenhuma. Ótimo, então. Então eu vou passar. Isso foi só uma divisão. Agora nós temos outro problema, e esse aqui está na página 2. Na página 2. Vamos lá, né? Analisar o gráfico e a tabela seguinte. Eu tenho um gráfico aqui, no meu gráfico eu tenho litro por quilômetro, e na tabela eu tenho combustível e o preço dele, né? Gasolina e álcool. E a pergunta é o seguinte, de acordo com esses dados, a razão entre o custo do consumo por quilômetro dos carros a álcool e a gasolina é igual a... Então, a razão, olha só, razão entre o custo do consumo dos carros a álcool e a gasolina, então eu vou colocar aqui o custo do carro a álcool dividido pelo carro a gasolina, né? Porque ele pediu razão
carro álcool e gasolina. Só que ele quer isso por quilômetro, né? E aqui vem uma situação quando ele quer por quilômetro. Por quê? Porque no gráfico está litro por quilômetro e na tabela está litro por reais. Né? Então, por exemplo, se eu pegar o carro a álcool, ele faz... Ó, o carro a álcool aqui, ó. Ele faz 10 km por litro, né? Certo? Ele faz 10 km por litro. Ou 1 litro para 10 km. Tudo bem? Sim. 1 litro para 10 km e eu vou multiplicar isso pelo preço do álcool, que é 0,75. Enquanto que o da gasolina é 1 litro para 14 km, porém custa 1,50. Então, né, vou ter uma razão, tem um monte de razões aí. Aqui em cima, eu podia escrever 1 sobre 10 e 0,75, Poliana, é o quê? É 0,25 mais 0,25 mais 0,25, né? Isso aqui, ó, é igual a 3 vezes 0,25. E 0,25 seria 1 quarto. Então, isso aqui pode ser escrito como 3 quartos. Aqui embaixo eu posso fazer parecido. Ó, 1 sobre 14 vezes 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. 3 sobre 2, né? 3 dividido por 2, você bem sabe que dá 1,5. Né? Pronto. Aí, continuando aqui, ó, então, CA sobre CO aqui vai ficar 3 sobre 40 na parte de cima, né? 1 vezes 3 é 3, 10 vezes 4 é 40. E na parte de baixo, 1 vezes 3 é 3, 14 vezes 2 é 28. Aqui eu tenho uma divisão de divisões, né? Eu posso multiplicar os extremos e os meios. 3 vezes 28, 3 vezes 8, 24, sobre 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8, 84, né? E 40 vezes 3, 120. Dá para mim simplificar isso aqui e dividir por quanto? Dividir pelo monte, né? Se eu dividir isso aqui por 2, vai dar o quê? Vai dar 42, né? Sobre 60. Vamos continuar simplificando aqui até ficar bem simples. Ainda dá por 2, daria 21, né? Sobre 30. 21 sobre 30 dá por 3, que dá 7 sobre 10, né? Bom, 7 é primo, tem que parar aqui. 7 sobre 10 é a resposta B. Certo? Certo. Próximo. Esse aqui. Vou pular esse aqui. Vou pular esse aqui e vamos para proporção. Proporção. Proporção, o que eu estava falando para você? Que a gente tem razões, né? Você tem razões do tipo A sobre B, certo? Ou A dividido por B, qualquer divisão é uma razão. Só que às vezes a sua divisão te traz uma proporcionalidade, né? Você tem uma situação em que o numerador e o denominador crescem na mesma proporção, ou decresce, ou um cresce e o outro decresce, porém a proporção se mantém, né? Quer dizer isso. Por exemplo, vamos aqui criar uma situação. Uma pessoa come 2 pratos de comida. 2 pessoas comem quantos pratos de comida? Tá? Ó, uma poliana come um bife. 2 polianas comem 2 bifes. 2 bifes, né? Então, o número de poliana aumenta, o número de bifes devorados aumentam.
e na mesma proporção, né? Se uma poliana comesse 4 bifes, 2 polianas iam comer 8 bifes, né? Se dobrasse o número de polianas, dobraria o número de bifes, né? E a gente também tem a situação inversa. Você quer ver a situação inversa? Quero ver, sim. Uma poliana pinta uma parede da casa dela em um dia, certo? Uma poliana pinta uma parede em um dia. E se eu tiver 2 polianas, quanto tempo leva para pintar essa parede? Uma poliana só gasta um dia inteiro, e 2 polianas? Metade do dia? Metade do dia. E se eu tivesse 3 polianas? 1/3 do dia, né? Essa daí seria uma proporção inversa, tá bom? Uma proporção inversa. Então, nós temos a proporção direta e a inversa. Já vamos ver como é que elas se comportam, né, por meio dos probleminhas. Eu vou começar com esses probleminhas aqui que são do Enem, tá? Olha, isso aqui é do Enem. Tá? Ele traz uma relação entre a música e a matemática. Né? Por exemplo, eu coloco aqui um semibreve, uma mínima, uma semimínima, uma colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, tá? Vamos ler aqui para entender o que significa essas coisas. Um compasso é uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais, em que a soma das durações coincide com a fração indicada na fórmula do compasso. Por exemplo, se a fórmula do compasso for meio, poderia haver um compasso com 2 semimínimas. Vamos entender aqui, ó. Um compasso cuja fórmula é meio, ele pode ter 2 semimínimas. Por que 2 semimínimas? Quanto que equivale uma semimínima aqui na minha tabela? 1/4. Né? Ó, se eu multiplicar 2 vezes 1/4, Poliana, né? Ó, esse aqui é o compasso. 2 vezes 1/4 vai dar 2/4. E você sabe que 2/4 é meio, né? Que volta lá na fórmula do compasso, entendeu? Entendi. Ele ainda diz assim, ó, ou uma mínima, porque a mínima já vale meia, né? Certo? Já dá o tamanho do compasso. Ou 4 colcheias. Uma colcheia é 1/8. Se eu multiplicar 1/8 por 4, dá 4/8, que você bem sabe que é meio também, né? Então, ele está exemplificando aí que você tem que multiplicar esse negócio por um dado número para chegar no meio, né? Que é a fórmula do compasso. Só que, para a pergunta, ele vai te dar aqui um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3/4. Então, eu tenho 8 compassos e cada um deles tem fórmula 3/4, tá bom? Então, quanto é que dá isso aqui? 8 vezes 3, 24, né? Dividido por 4 dá 6. Isso aqui é a fórmula do trecho musical, vou pôr assim. Fórmula, trecho musical. Fórmula do trecho musical, tá bom? É 8 compassos e cada um tem fórmula 3/4. Tudo bem aqui, Poliana? Sim. Agora ele quer saber como é que eu poderia preencher isso aqui, né? E aí ele me dá algumas alternativas. Por exemplo, a letra A, 24 fusas. Será que 24 fusas vai me dar o número 6? Eu vou testar aqui, ó. 24 fusas. Quanto vale uma fusa? Quanto vale? 1/32. 1/32, perfeito. Quanto é que dá? Vai dar 24/32. Pergunta, isso aqui é igual a 6? 24/32 é igual a 6? Não. Não é. Então a letra A não pode ser, né? Falhou na letra A. Vamos ver a letra B? Na letra B ele diz 3 semimínimas. 3 semimínimas. Quanto vale uma semimínima? 1/4. 1/4. Então 3 semimínimas dá 3/4.
3/4 é igual a 6? Não, né? Não. Então, letra B falhou também. E a letra C? 8 semimínima. Vai dar 8 semimínima, cada semimínima é 1/4, vai dar 8/4, que é igual a 2. Deu certo? Não. Não também, né? Então, falhou na letra C também. Eita. E a letra D? 24 colcheias e 12 semimínimas. Na letra D, então, nós temos 24 colcheias. Quanto vale uma colcheia? 1/8. 1/8. Mais 12 semimínimas. Quanto vale uma semimínima? 1/4. 1/4. Vamos fazer essa continha. Então, vai ficar 24/8 aqui, né? 24/8 dá 3. Concorda comigo? Sim. Mais 12 vezes 1 é 12. 12/4 dá quanto? 12 dividido por 4. 3, né? E 3 mais 3 dá? 6. 6. E 6 é igual à fórmula lá? É. Então é a letra B de Poliana. Certo, Poliana? Certo. Você entendeu esse probleminha? Entendi. Entendeu, né? Então, para pegar no negócio aí, vamos para o número 2, que está na mesma página e também é do Enem. Em abril de 2009, o Observatório Espacial Americano, SWIFT, captou um feixe de raios gama proveniente de uma explosão no espaço. Cientistas italianos, cientistas da Itália e ingleses, apresentaram conclusões de que as luzes captadas provêm do colapso de uma estrela ocorrido há 13 bilhões de anos. Apenas 630 milhões de anos após o Big Bang. Né? E aí diz a expansão súbita que originou o universo, batizada de GRB, blá blá blá. A estrela é o objeto celeste mais antigo já observado pelo ser humano. Suponha uma escala de 0 a 24 horas e considere que o Big Bang ocorreu a 0 hora. Desse modo, a explosão da estrela teria ocorrido quando? Então, vou pegar aqui o universo. Qual que é a idade do universo, Poliana? O universo começou lá na hora 0, né? E hoje ele tem quantos anos? 13 bilhões e 630 milhões, né? Pelo que está dizendo no problema, né? Isso. 13 bilhões, né? E isso foi 630 milhões depois do Big Bang. Então, o universo tem 13 bi e 630 mi. E aí ele quer que eu coloque aqui isso aqui em horas, né? De 0 a 24 horas, certo? Aqui no final é 24 horas. Em que momento aqui de 0 a 24 horas vai estar esse número 630 milhões, que é quando a estrela, quando essa estrela aí, o que ela aconteceu? Essa estrela, quando teve essa explosão. Que horas que é aqui? X horas, né? Vamos pensar. E aqui nós temos, quando essa idade em bilhões de anos aumenta, essas horas aumentam também de forma diretamente proporcional. Primeira coisa que eu vou fazer aqui para ficar legal, vou transformar isso aqui tudo em bilhões, tá? Aqui vai dar 0,630 bi. E aqui vai dar 13,630 bi também. E aí eu vou fazer, o que eu faço quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais? Qual que é o nome da regra? Eu esqueci o nome da regra, mas eu sei o que você está falando. É regra de 9? É regra de 4? É regra de 20? Não, é regra de 3. É regra de 3, Poliana. Agora nós estamos falando de regra de 3. Então eu posso dizer assim, olha,
é 13,630 está para 24 horas, né? Assim como 0,630 está para X horas, né? Tudo bem? Sim. Faça a famigerada multiplicação cruzada. Quanto é que dá? Fala aí para mim, 630 vezes 24. Dá 15.120. 15.120? 0,630. Ah, Então vai dar 15,12, né? isso. Igual 13,630x. Olha aqui, se eu multiplicar ambos lados por 100, eu ficaria com 1.512 igual 1.363x, né? Ou seja, x é igual 1.512 dividido por 1.363. Isso aqui implica que x dá 1.512 dividido por 1.363. X vai da dar... onde é que saiu esse 1.363? Daqui, ó, né? 13,63 aqui, ó. Ah, tá. Que veio daqui, ó, né? Que é o equivalente a 24 horas. Então vai dar 1,10. 1,10 mais ou menos horas. Letra A. Certo? Certo. Certo. Mais razões. E aqui já surgiu a proporção, tá? Tá bom? Você viu aí? Tá bom. Se tem proporção, tem regra de 3. Maravilha, então, Poliana. Esse era o número 2. Já podemos ir para os exercícios para a sala. Manda bala nesse aí, rapidão. No 1, né? Hã? No 1, né? Isso, 1 para a sala.
Oi, Poliana? É a letra B? Vai, sei lá, Poliana, tem que fazer a conta. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças feitas do mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou a altura delas em 1/8, preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material da porta, precisou reduzir a largura. Qual é que é a razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior? Uai, o que eu estou percebendo aí, Poliana? O carpinteiro, ele fabricava portinhas. Tá vendo aqui uma porta? Estou dizendo a portinha aqui, que beleza. E a porta, quantas dimensões tem uma porta, Poliana? 3, né? Tudo na nossa vida tem 3 dimensões, não é verdade? Não é? Uhum. Aí essa porta aqui, ela tinha uma altura H0. Ela tinha uma largura L0. E, portanto, ela tinha uma área A0, que é altura 0 vezes largura 0. Não é verdade? Não é verdade? É. É verdade. E agora, ele vai ter que fazer portas mais altas, Poliana. Ele vai fazer uma porta mais alta. Olha só. Só que aí fala o seguinte, Poliana, que ele vai preservar as espessuras. Então, eu não vou nem me preocupar com a espessura, só com a área. Ó, agora, me diz um negócio. Aqui, ó, eu tenho H0. E aqui, qual que é a minha nova altura? Né? Vou pensar aqui, ó. Aqui eu tenho 1H0, né? 1H0 é a mesma coisa que 8/8H0. Por que eu falei 8/8? Porque eu tenho que aumentar em 1/8 a nova altura. Então, a altura aqui, H1, vai ser 9/8 de H0. É o H0 mais 1/8, entendeu? 9/8. Entendi. Já a nova largura L1, eu não sei quanto que é ainda, tá? Ainda não sei. Sei que ele vai ter que diminuir para que o custo seja o mesmo. A área da minha nova porta, eu vou chamar de A1, é o quê? É o L1 vezes o H1. Só que como eu quero manter os custos, você vê aqui, ó, a fim de manter o custo. Então, eu vou falar o seguinte, e como ele disse também que a espessura vai ser preservada, então eu acho que para esse custo ser o mesmo, essas duas áreas têm que serem iguais, entendeu? A 0 tem que ser igual a 1, certo? Agora me diz, quem que é A0? É H0 vezes L0, né? E A1? A1 é H1 vezes L1. Certo? Certo ou não certo? Certo. Certo. É que é muita letra. Só que o H1, eu posso trocar ele por essa expressão aqui, ó, o H1. Né? Então, eu posso escrever assim, ó, que H0 vezes L0 é igual 9/8 de H0 vezes L1. Troquei o H1 por essa expressão. Aqui, ó, dá para cancelar H0 com H0. E vai me sobrar o que aqui, Poliana? Vai me sobrar L0 igual 9/8 de L1, né, depois do cancelamento. E ele me pediu o quê? Ele me pediu a razão entre a largura da nova e a largura da porta anterior. A nova é L1 e a anterior é L0, né? Eu defini dessa forma. Então, vou ter que deixar L1 sobre L0. Então, vou deixar o L1 aqui onde ele está. Esse L0 que está do lado de cá multiplicando vai vir aqui dividindo. Pronto, fiquei com L1 sobre L0, igual ele pediu. E esse 8 que está aqui dividindo vem para cá multiplicando. Esse 9 que está aqui multiplicando vem para cá dividindo.
Então, a razão entre a largura da porta nova pela largura da porta anterior é 8/9, tal qual a letra D de Poliana. Certo? Certo. Ah, Poliana, vamos aproveitar que eu estou empolgado e já vamos fazer essa outra aqui. Copiou, Poliana? Sim, eu fui fazendo junto. Tá bom. Essa daqui, ó. Um condomínio de edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário na sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala 1 igual a 100, ó, essa aqui é uma escala 1 igual a 100. O que significa? Que 1 centímetro na planta equivale a 100 centímetros na realidade. 1 metro na planta é 100 metros na realidade, assim por diante. Foi disponibilizado aos interessados, já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto. O que é um paralelepípedo retângulo reto? É um tijolinho, né, Poliana? Um paralelepípedo retângulo reto. Um tijolinho assim, tá vendo? Sim. E aí diz que lá na planta ele tinha 3 centímetros aqui, 1 centímetro de altura e 2 de espessura. E qual que é o volume real do armário? Por quê? Porque essas aqui são as dimensões na planta, certo? Só que a pergunta, ele quer o volume, o volume da planta? Não, ele quer o volume real, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter cada uma dessas medidas para a medida real, certo? Então, por exemplo, 3 centímetros que está aqui embaixo, desenhado na planta, corresponde a 300 centímetros. Concorda comigo? Sim. 300 centímetros. 1 centímetro corresponde a 100 centímetros. 2 centímetros corresponde a 200 centímetros. Né? Trazendo planta para realidade. E o volume? Como é que você calcula o volume de um paralelepípedo? Multiplica os 3 lados, né? Que no caso aqui é 300 por 100 por 200, né? Então, o volume vai te dar 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Tá? Então, igual a letra E, né? Certo? Certo. Então, tá bom. O que você acha desse aí? O 3? Isso, o 3. O 3 fica para ti. Tá.
É a letra C? Rapaz, calma aí. Deixa eu analisar aqui. De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, né? Então, a força da gravidade, F, é igual a km sobre r ao quadrado, né? Então, F é proporcional à massa m e inversamente proporcional ao raio ao quadrado, né? E aqui nós temos um gráfico, né? Por que eu estou dizendo gráfico, se o gráfico já está aqui desenhado? Não sei. Onde nós temos 3 satélites, A, B e C. 3 satélites A, B e C. Maravilha. E aí nós queremos saber sobre a intensidade dessas forças. Qual é maior e qual que é menor. Eu vou pegar, por exemplo, o satélite C. O satélite C, Poliana, o raio aqui está bem alto o valor do raio, concorda comigo? Ó, sim. Vamos considerar que aqui está a origem, 0, e aqui está bem alto, né? O raio aqui para o C. E o raio, ele está onde na equação? Ele está no denominador, certo? Se eu aumentar o valor do denominador, Poliana, o que acontece com a fração inteira? Se eu aumentar o valor do denominador. O que começa a acontecer com a fração inteira quando eu aumento o valor do denominador? Basta você imaginar a seguinte situação, Poliana. Você tem um pacote de bolacha com 20 bolachas, Poliana. Primeiro você tem que dividir com 2 pessoas. Dá quanto? 10. Dá 10. Segunda situação, você tem as mesmas 20 bolachas, só que ao invés de dividir por 2 pessoas, você tem que dividir por 20 pessoas. Dá quanto para cada? 1. Terceiro, você tem 20 bolachas, mas você tem que dividir para 200 pessoas. Dá o que para cada? Um farelinho, né? Então, Poliana, conforme eu vou aumentando o denominador, o que acontece com o valor da fração toda? Vai diminuir? Vai diminuir. Se eu aumento o denominador, a fração diminui. E aqui, então, o que acontece com o meu satélite C? O raio é muito grande. Se o raio que está aqui no denominador é muito grande, a fração inteira é muito pequena, né? Certo? Certo. Então, o F de C aqui, ó, é muito pequeno. Por que ele é muito pequeno, Poliana? Porque o denominador é muito grande. É muito grande, aumentou. Já ao contrário dele, se eu pegar o B aqui, por exemplo, o B ele tem o raio mais baixo, menor, né? O raio é menor. Porém, a massa, né? Porque esse eixo aqui, ó, ele indica a massa, né? Esse eixo aqui, tá? Ele é a massa. Ele tem a maior massa de todos, né? E a massa na minha fórmula está onde? Está aqui em cima, né? Certo? Certo. Então, se a massa aumenta, o que acontece com a força? Aumenta também, né? Certo? Porque o raio, ele é inversamente proporcional. Agora, a massa não. A massa é diretamente proporcional. Então, se ela aumenta, a força aumenta. O que vai fazer, então, que o B, como ele tem a massa muito grande, a força do B vai ser muito grande. Certo? E o A? O A, ele tem tanto raio quanto a massa pequena, né? Então, a força do A vai ficar no meio do caminho, entendeu? Entre o C e o B.
Mas vai ficar assim, ó. O C tem a menor força, o satélite C tem a menor força de gravidade, depois vem o A, e aquele que tem a maior de todas é o B. Tal qual a resposta... Letra A. Letra E, né? Letra E? Aí. Letra E. Certo? Certo. 4. Professor, que horas que essa aula acaba? Eita. 20h44. Não, mas acaba 10 horas ou acaba 9 hoje? 9h30? Lá para as 10 e tanto. Nossa Senhora. Vamos fazer aí até os 6? Só para acabar aqui os para-sala? Tá. O 4. Eu vou fazendo aqui com você, depois amanhã você revisa eles, tá? Beleza. Você faz assistindo a aula, pode ser? Pode sim. Tá bom, então vou fazer todos aqui. O 4 diz: as Olimpíadas de 2016 foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Uma das modalidades que traziam esperanças de medalha para o Brasil é a natação. Aliás, a piscina olímpica merece atenção especial devido às suas dimensões. Piscinas olímpicas têm 50 metros de comprimento por 25 de largura, né? Então, 50 metros por 25 de largura. Se a piscina olímpica fosse representada em uma escala de 1 para 100, ela ficaria com qual medida? Então, aqui eu já tenho a medida real, né? A medida do papel eu multiplico. Agora, se eu quero pegar a real e ir para o papel, eu tenho que dividir, né? Porque não vai caber 50 metros na folha de papel, né, Poliana? Não é verdade? Sim. Então, eu vou ter que pegar isso aqui e dividir por 100. Eu vou pegar os 50 metros e dividir por 100. Por exemplo, pegando os 50 metros e dividindo por 100, vai dar 5 sobre 10, ou seja, 0,5 metros. E a largura eu tenho que fazer a mesma coisa. Tenho que pegar o 25 e dividir por 100. Vai dar 0,25 metros. Né? Então, no papel, eu vou ter um desenho de 0,5 por 0,25 metros. Só que aí ele deu todas as respostas em centímetro, né? Ou seja, eu vou ter que multiplicar por 100 de novo, né? Para voltar para centímetros, né? Porque eu estou em metros. Meio metro é quanto centímetro? 50, né? E 0,25 metro é quanto centímetro? 25 centímetros, né? Ou seja, cada metro vai virar 1 centímetro, né? Ou seja, é a letra C. 50 centímetros de comprimento, 25 centímetros de largura. Pegou? Uhum. Então, vamos para a próxima. A expressão fórmula de Young é utilizada para calcular a dose infantil de um medicamento dada a dose do adulto, né? Aí tem a fórmula ali e diz o seguinte, né? A gente pode ver que a dose da criança ela é proporcional à dose do adulto por essa fórmula, né? Porque a dose da criança está no numerador e a dose do adulto também está no numerador, né? Então, são diretamente proporcionais, tá? Uma enfermeira deve administrar medicamento X a uma criança inconsciente, cuja dosagem de adulto é 60. Né? Então, ela tem que dar X para ele e ela sabe que a dosagem de adulto é 60, certo? Miligramas. E a enfermeira não consegue descobrir aonde está a idade da criança. Então, ela não tem como usar a fórmula, né? Ela não sabe a idade da criança. Né? Mas identifica que algumas horas antes foi administrada a ela uma dose de 14 gramas. Né? Então, alguns minutos atrás foi medicada com 14 miligramas de um medicamento Y, né? Que para um adulto seria 42. Então, a divisão de 14 por 42 é igual à divisão desse número X que ela precisa por 60, né?
Embaixo aqui aparece dosagem para adultos e em cima para crianças. Basta eu encontrar esse valor de x, Poliana. Posso fazer isso multiplicando cruzado, né? Isso aqui é uma regra de 3. Então, eu tenho que 42x é igual a 60 vezes 14. Dá um 0, 6 vezes 4 é 24, sobre 2 vezes 1 é 6, com 2, 840. Portanto, o x é 840 dividido por 42. Olha que legal, que 84 por 42 dá por 2, né? Dá por 2, né? Verdade. E sobra resto zero. Então, deu 20 miligramas aí. Igual a letra D. 6. Opa, 6. A 6 também é uma questão de proporcionalidade, só que de proporcionalidade inversa. A resistência elétrica R de um condutor homogêneo é inversamente proporcional à sua área de transversão. Então, eu vou analisar aqui duas situações, proporcionalidade direta e inversa, Poliana. Na proporcionalidade direta, nós temos situações do tipo y igual a x. Poderia ser y igual a x, y igual a 2x, y igual a 3x, não importa, né? Eu vou usar y igual a x. Por quê? O que acontece aqui quando y é igual a x? Eu tenho uma função linear, Poliana. Aqui eu tenho y e aqui eu tenho x. O valor da função ele vai crescendo como uma reta, y igual a x. Isso aqui é proporção direta. Proporcionalidade direta. Por quê? Quanto mais o x cresce, mais o y cresce. Quanto mais o x decresce, mais o y decresce, certo? Então, poderia estar aqui para baixo também. Agora, ele quer saber sobre a proporcionalidade inversa, Poliana. Inversa. Tudo bem? Sim. Então, aqui vamos analisar a proporcionalidade inversa. Proporcionalidade inversa. Olha só, Poliana. Então, aqui, em vez de colocar y igual a x, os dois crescendo, eu vou colocar x sobre a. X sobre a, não, errei. Errou! X sobre a, não, vou colocar a sobre x, na verdade, né? Então, vou colocar, então, a sobre x. Então, o que acontece? Quando eu pegar o valor A, eu vou ter A sobre A, que vai dar exatamente 1, certo? Agora, para valores entre o 0 e 1, se eu pegar A sobre 2, por exemplo, vai dar 2 aqui, ó. E se eu pegar valores maiores aqui, tipo 2A, aí vai dar meio. Na verdade, o gráfico aqui vai ser uma espécie de uma curva, Poliana. Uma curva mais ou menos assim, ó. Ela nunca toca o eixo X aqui, o eixo Y aqui, e nunca toca o eixo X aqui, ó. Parecido com qual alternativa aqui? A C. Parecido com a C, tá? Parecido com a letra C. Essa é a proporcionalidade inversa. Certo? Certo. Poliana, e por hoje é isso aí de matemática 1, tá? Beleza. Beleza. Para a gente poder ir para matemática 2. Ô, professor,